O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua própria carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão dos homens. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Foi cantado na grande sequência de Corpus Christi. Essa estrofe tão bonita, pão dos anjos transformado em pão dos homens. Eis a solenidade que hoje celebramos, meus irmãos e minhas irmãs. Olhamos a partir da primeira leitura, um breve pensamento nas leituras de hoje, já que é uma continuidade, culminância de uma catequese que a gente vem fazendo durante este tríduo. Mas a primeira leitura de hoje, do Deuteronômio, narra a memória do povo de Israel, que, liberto por Deus do Egito, caminha no deserto e é alimentado. Sempre a imagem que se tem do povo de Israel é essa imagem do povo da memória. É alguém que faz memória, e a memória não é uma recordação de um fato que passou. Na Bíblia, memória significa atualização. Aquilo que se viveu se atualiza no tempo presente. Por isso, sempre o povo de Israel fazia memorial da libertação e de que Deus estava com eles, de que Deus os alimentou com o maná, de que Deus providenciou algo para a caminhada. Essa era sempre a imagem do povo de Israel, de alguém que sabia que, por mais difícil que fosse a caminhada, tinha um Deus que estava à frente e provinha todas as necessidades deles, ou seja, supria todas as necessidades. Eu acho que olhar a imagem do povo de Israel deveria nos ajudar muito a também viver o nosso deserto cotidiano. Muitas vezes a dificuldade suprime a fé. Na dificuldade, no deserto, nos desesperamos, enquanto deveria ser o contrário. É no momento do deserto que nós encontramos, ou pelo menos deveríamos perceber a ação maravilhosa de Deus. E esse Deus que supre nossas necessidades. Não de um Deus que carrega nos braços, mas de um Deus que caminha do lado, que está do nosso lado. Por isso, a imagem do povo de Israel é para nós um exemplo de alguém que fazia memória nesse sentido. Por isso que a Eucaristia é memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Não é uma imagem ou uma memória de 2000 anos atrás que aconteceu, mas toda vez que celebramos,
isto se refaz no altar do Senhor. Por isso, o pão que celebramos na Eucaristia, esse pão vivo descido do céu, que diz João hoje no Evangelho, é de fato alimento para os caminheiros. Se nós entendêssemos a grandiosidade da Eucaristia, talvez dessemos mais valor a este tão sublime sacramento. Nós, repito o que disse nesses dias do Tríduo, muitas vezes nós recebemos a Eucaristia ou adoramos a Eucaristia por devoção, simples devoção. E não deve ser assim. Eu não me aproximo de qualquer pão, eu não me aproximo de qualquer vinho, mas após a transubstanciação, me aproximo de Cristo real, sacramental. Daqui a pouco o Santíssimo passa nas ruas de Encanto e Doutor Severiano, não é como a procissão de São Sebastião, de Nossa Senhora, de Santa Luzia. Ali é uma imagem que passa. Daqui a pouco é o próprio Jesus sacramentado que passa nas ruas, que abençoa o povo, que enxuga as lágrimas, que conforta os corações, mas para que isso aconteça é necessário que ele encontre não as ruas abertas, mas o coração aberto do povo que o espera. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Não são muitas coisas, é apenas um coração aberto e disponível para recebê-lo. Muitas vezes nós recebemos a Eucaristia quando vamos à missa, recebemos apenas com a boca aberta, mas de coração fechado. Por isso a Eucaristia é ineficiente. Por isso a Eucaristia não pode agir plenamente em nós, porque está abertas apenas a boca e não o coração. É necessário o coração estar plenamente aberto para receber esta Eucaristia que transforma. Esse pão vivo e verdadeiro, pão dos anjos dado aos homens. E Jesus ainda diz no final do Evangelho de hoje, os vossos pais comeram o maná e eles morreram, mas quem come deste pão viverá eternamente. Mas não entendam comer o pão simplesmente comungar, eu vou ter a vida eterna. Não, quem come este pão e vive conforme o Cristo Jesus presente neste pão tem a vida eterna. Aqui sim, entendemos o que Jesus diz hoje. Quem comer deste pão viverá eternamente. Em outras palavras, quem viver como o Cristo que está nesse pão, viverá eternamente. Eis o critério da vida eterna, para alcançar a vida eterna. Viver como Jesus viveu, nós cantávamos ontem na conclusão da reflexão. Por isso a Eucaristia ela é transformadora. A transformadora no sentido quando eu me deixo transformar por este pão vivo descido do céu. Senão, é apenas devoção. Por isso, ir ao Santíssimo, diante do sacrário, estar diante do ostensório, entrar na fila de comunhão, significa comprometer-se, dizer com o Senhor, eu concordo com o seu projeto salvífico, eu aceito as exigências do Evangelho e eu quero viver conforme o Senhor ordenar. Por isso venho comungar, para ter força e vencer as tribulações. Como o povo de Israel caminhou no deserto para a terra prometida e na fome Deus mandou o maná, agora nós caminhamos neste vale de lágrimas, como dizemos na Salve Rainha, não rumo a uma terra prometida, mas rumo à salvação eterna, rumo ao céu. Para isso Jesus nos deu o pão vivo para nos alimentar e nos dar força. Por isso mesmo distantes da Eucaristia, de comungarmos, a nossa oração faz com que esta Eucaristia se torne presente na nossa vida, para ter certeza e nunca esquecer que hoje estamos caminhando num deserto, mas nós não estamos sozinhos. Por mais que seja difícil, doloroso, que o sol esquente muitas vezes e nos faça desanimar, desidratar espiritualmente, a certeza que nós devemos ter é que Deus está conosco, que Ele não nos abandona e que o pão da Eucaristia,
pão vivo descido do céu é o nosso alimento, alimento dos caminheiros. Por isso, hoje vamos passar abençoando os 2 municípios, pedindo a Deus que, por Cristo Jesus na Eucaristia, derrame abundantes bênçãos sobre o nosso povo e, em especial, livre a humanidade desta pandemia. Hoje, o mundo inteiro, o Santíssimo sai nas ruas para abençoar. Que Cristo Jesus olhe e tenha misericórdia de cada um de nós, que nos livre desta peste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.